Fala, Davis, beleza? Hoje eu vim contar para vocês como que eu entrei no mercado de programação, desenvolvimento de software. Para quem não me conhece, eu sou o Breno Veras, eu trabalho com programação há mais ou menos 3 anos e eu vou contar um pouquinho aí da minha história, como que eu comecei na área. Acho que tudo começa numa empresa local aqui da minha cidade. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Foi meu primeiro emprego. E eu comecei a trabalhar, na verdade, com assistência técnica, né? Então, eu fazia formatação de computadores, fazia instalação de software, remoção de vírus, configuração tanto de terminal, servidor, até computadores pessoais mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu trabalhava ali como técnico em informática, eu comecei a estudar, né? Um amigo meu tinha me recomendado: por que você não faz a DS, que é o desenvolvimento de sistemas? Na época eu não sabia o que era, não tinha conhecimento, nem sabia que tinha um curso na minha cidade que tinha a ver com TI, né? Até porque eu moro numa cidade pequena aqui no interior da Paraíba e a cidade tem 60 mil habitantes, então é bem pequena mesmo. Não é um polo de tecnologia assim como cidades maiores como Campina Grande e João Pessoa, né? Aqui na Paraíba. E o que aconteceu foi que eu entrei nessa faculdade, né, que era o Instituto Federal da Paraíba, e comecei a estudar. Porém, por motivos aí de questões de tempo e necessidade, porque o horário da minha faculdade era integral, né? Então não tinha como manter o trabalho e a faculdade ao mesmo tempo. E eu tive que tomar uma decisão de sair da faculdade, onde pouco tempo depois eu voltei a estudar, só que de maneira EAD, né? Então eu entrei na Universidade Paulista, que é a Unip, e continuei os estudos ali de maneira EAD. Na verdade eu comecei do zero de novo, né? Porém eu posso dizer que eu aprendi algoritmos e lógica de programação no Instituto Federal. Então eu passei 6 meses estudando lá, mas foi suficiente para aprender ali os algoritmos usando a linguagem Pascal. E aí eu comecei a estudar em mais ou menos 2015, aí não deu certo no Instituto Federal, comecei na Unip em 2016 e o curso era bem curto, né? Foram apenas 2 anos, então 2016 e 2017 eu estava fazendo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas na Unip à distância. E aí, como eu estava ainda trabalhando na empresa, eu tinha me formado, já tinha conseguido meu diploma, e eu continuava na mesma empresa, apesar de não estar mais trabalhando só como técnico em informática, né? Eu estava mais numa vertente ali de monitoramento de dispositivos, mas na plataforma de monitoramento que eu trabalhava, ela permitia que você fizesse alguns scripts personalizados para poder incrementar ali a experiência que você dava para o seu cliente, né, de manutenção. Então você poderia gerar alguns alertas, capturar alguma informação que nativamente o dashboard não conseguia pegar. E aí foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com código real, né? Eu tenho um problema real, uma necessidade real, e aí a gente pega o código e resolve aquele problema. Então, usando ali os conhecimentos que eu tinha adquirido no curso, eu fui começando a fazer alguns scripts de monitoramento, pegava alguns alertas ali da própria saúde do computador, como o disco, como a temperatura, e tudo isso usando a programação que eu tinha aprendido ali na faculdade, né? Tanto no Instituto Federal quanto na Unip. E aí eu gostei da programação, eu vi meu futuro nela, né? Eu me vi fazendo aquilo pelos próximos anos e aí eu decidi investir mais. Então foi onde eu comecei a desenvolver softwares para a própria empresa, mesmo que ela não estivesse me pagando para isso, mas como eu tinha uma abertura lá dentro para poder resolver os problemas, seja com programação ou qualquer outra metodologia, então eu comecei a fazer vários softwares, aí, software de monitoramento, software de controle interno lá da empresa, até mesmo software de acesso remoto. Eu fiz ali como se fosse um clone do TeamViewer, né, que é aquele software de acesso remoto, só que usando um protocolo de comunicação do próprio Windows, que é o RDP, né, ou Terminal Service. E aí eu fui aperfeiçoando minhas habilidades de programação, porém, como eu moro numa cidade do interior, como eu já falei, aqui não tem empresa de desenvolvimento, então são poucas as empresas e eu sabia que eu não ia ter oportunidade de ser um programador e ser bem sucedido aqui.
Então, meio que eu já estava começando a me preparar para ir para um grande centro aqui da minha região, que seria o que? Campina Grande ou João Pessoa. Foi aí, então, que veio a pandemia, né? Então, mais ou menos ali 2020, eu não me lembro se foi 2020, 2021, mas veio a pandemia. E aí as vagas de desenvolvimento estouraram, né? Explodiram no Brasil inteiro e no mundo. E aí foi onde eu tenho um colega meu que ele aproveitou essa onda e ele entrou no mercado pela pandemia, né? Ou seja, estourou da necessidade de programadores e ele tinha mandado um currículo lá e conseguiu entrar. Então ele me indicou e rapidamente, assim, na mesma semana, o pessoal do RH da empresa me ligou, fizeram a entrevista e basicamente no outro dia eu já estava contratado, né? Então, resumindo aqui, eu tive 7 anos de preparação para poder entrar no mercado. Eu comecei na área novo, com 16 anos, na área de TI. Fui aprendendo ali nesse primeiro emprego, né, como lidar com o cliente, como falar, aprendendo o básico de TI, né, que seria redes, sistemas operacionais, suporte, infraestrutura, e fui montando esse background até que eu entrei na faculdade, comecei a focar meus estudos mais em desenvolvimento, aprender as linguagens e também aperfeiçoar ali o meu conhecimento que eu tinha em sistemas operacionais, computação como um todo. E aí, depois de 7 anos de experiência na empresa, eu consegui, através da pandemia, né, teve seus pontos negativos, mas também teve os positivos também. Eu consegui pegar todo o meu conhecimento que eu tinha adquirido e consegui entrar no meu primeiro emprego na área, né, no meu primeiro trabalho. E é um trabalho home office, né, até porque, como eu moro afastado de grandes centros, não teria como eu ter um trabalho presencial, a não ser que eu me mudasse, né, mas apesar de estar me preparando, mas eu só iria em último caso presencial. E como houve a oportunidade do home office, então eu estava preparado e agarrei. Aí hoje eu trabalho numa multinacional, estou há 3 anos aí no ramo de desenvolvimento. Já aprendi muita coisa mesmo que a faculdade não ensina. Se eu puder dar uma dica para você que está assistindo esse vídeo e quer entrar na área, primeiro, se você não está trabalhando, se você é jovem, tem seus 18 anos, 16 anos, eu sei que hoje tem a questão do jovem aprendiz, né? Não é mais como antigamente. Antigamente eu comecei a trabalhar com 16 anos, não teve nenhum problema, já foi de carteira assinada, mas hoje tem a questão do jovem aprendiz. Mas arrume um trabalho o mais rápido possível, mesmo que você ainda esteja estudando, porque isso vai potencializar a sua entrada no mercado. Você vai aprender outras coisas que a faculdade não te ensina. Isso vai ser primordial para você, numa entrevista, você mostrar que você tem experiência. Faça faculdade, não escuta esse pessoal aí na internet que diz que faculdade não precisa e tal. A maioria das pessoas não tem uma disciplina para poder estudar, né? A faculdade ela funciona como um guia, mesmo que os conteúdos não sejam tão atualizados, sejam um pouco defasados, mas ela funciona como guia e você vai usar ela para estudar, vai usar esse guia para poder organizar os seus estudos. E resolva os problemas cotidianos aí, seja da empresa que você trabalha, seja, sei lá, do que você faz. Sempre esteja procurando algum problema para resolver com programação. Se você já aprendeu o mínimo ali, você já se sente... já sente que aprendeu o suficiente, então comece a desenvolver software para sua empresa, para você, começa a montar o seu portfólio. Através dessa prática que você realmente vai conseguir se tornar um programador e vai conseguir ter uma oportunidade na área, né? Até porque a pessoa que está te recrutando ali, ele sabe identificar as pessoas que estão fingindo ser programadores, né? Você pode até ter um estudo, mas se você não souber o que você está fazendo, é bem capaz que você não entre, ou se entrar, logo você vai sair. Então, não escuta esse pessoal de que em 6 meses você fazendo um curso online, você vai aprender e você vai se tornar um programador, vai ganhar 5 mil reais. Não vai. Hoje em dia o mercado está bem mais aquecido, apesar da baixa depois da pandemia, mas em comparação com a minha época, eu não conseguiria encontrar um emprego remoto, por exemplo. Eu nem sabia que existia emprego remoto, né? Então hoje, apesar do mercado estar em baixa, ainda é bem mais fácil encontrar trabalho do que antigamente, principalmente para quem mora no interior.
Então, continua estudando, continua fazendo tua faculdade, que quando você estiver preparado o suficiente, a primeira oportunidade que aparecer vai ser sua. Então é isso, foi só um bate-papo rápido. Acho que todo mundo tem essa dúvida quando está entrando, está iniciando aí no mercado. Como que você faz para conseguir? Na verdade, não tem uma regra, não tem um segredo, nem uma receita de bolo. Eu acho que cada pessoa tem sua história, mas uma coisa que dá resultado é você estudar e você trabalhar. Então, faça os dois e o sucesso é garantido. Beleza? Então é isso. Deixa seu like aí, deixa seu comentário e se inscreva. Beleza? Valeu!